Vamos até Brasília, vamos falar sobre a indicação de Jorge Messias para a vaga que está aberta lá no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele deu a entender que nesse ano nada vai acontecer, viu? Que o Congresso, o Senado, vai falar sobre orçamento nesse fim de ano. Agora, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ele já disse que a sabatina de Jorge Messias fica para o ano que vem. É esse clima de fim de ano, Gabriela Veras, que nós temos aqui, inclusive no Congresso. Então, quer falar de Jorge Messias? Fica para 2026, é isso. Bom dia. Oi, Carol, bom dia a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. Olha, não teve clima natalino festivo que resolvesse essa questão aí do Jorge Messias lá no Congresso Nacional, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que inclusive cancelou a sabatina da semana que vem, a gente relembra tudo isso, a sabatina que estava marcada para quarta-feira da semana que vem, cancelou sob a justificativa de que o presidente Lula não tinha enviado a mensagem ao Congresso Nacional oficializando a indicação, não ressaltou ali num dado momento, quando foi questionado, se a sabatina de fato vai acontecer ainda neste ano. Mas quando foi perguntado sobre o orçamento, né, que é a pauta, digamos, final, que é apreciada pelos parlamentares, ele disse que o Congresso, né, que o Senado só vai apresentar e analisar a pauta orçamentária neste ano, ou seja, dando indícios de que a sabatina, de que essa análise da indicação feita pelo presidente Lula de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, de fato, só fica para o ano que vem. Antes da gente ver o trechinho aí do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, a gente relembra que foi inclusive uma informação trazida pelo nosso apresentador, analista Gustavo Uribe, de que, de fato, o presidente Lula já vinha entendendo que essa sabatina ficaria para o ano que vem, que ele tinha recebido essa possibilidade com uma certa satisfação, digamos assim, porque o nome de Jorge Messias lá no Congresso Nacional ainda passava aí por muita dificuldade para aceitação, para votação, para o mínimo, né, de votos necessários para aprovação dessa indicação. Então, essa questão chegou aqui no Palácio do Planalto já de forma mais positiva diante dessa indefinição que ficou entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. E aí a gente relembra que a expectativa para os próximos dias é que o presidente Lula ainda chame o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para uma reunião, para ele alinharem aí as expectativas, digamos assim, com relação a essa sabatina de Jorge Messias lá no Senado Federal e também acertarem a relação entre os poderes. A gente tem aí o trechinho da fala do senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, onde ele diz que, de fato, nessa reta final de 2025, somente a pauta orçamentária será analisada. Vamos acompanhar. Presidente Messias, ano que vem? Messias é provável que ano que vem vai ser ano ainda. Esse ano só orçamento, presidente, então? Esse ano só orçamento. Acabou, então. Essa pergunta foi mais fácil. Tá aí, então, que foi a manifestação do presidente do Senado, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A gente segue olhando para o Senado, agora nessa relação entre Legislativo e Judiciário, com a Isabel Mega, que vai trazer para a gente apuração sobre esse fim de ano, que está agitado, viu, Isabel? Vamos falar sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes restringindo à Procuradoria-Geral da República a prerrogativa com relação ao impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, algo que impacta diretamente o Senado, que está, nesse momento, reagindo com todos os espectros políticos, reagindo em uma só voz com relação a essa decisão do ministro da Corte, uma decisão liminar, monocrática, que ainda tem que passar lá pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode colocar já de reação precificada nesse apagar das luzes, como você fala, Isabel, de 2025, no Legislativo?
Bom, ainda dá tempo de, por exemplo, avançar com uma nova lei sobre as regras do impeachment, já que a lei atual e que acaba de sofrer aí uma decisão do ministro Gilmar Mendes é lá de 1950, o Senado resolveu agora fazer uma movimentação de recuperar um projeto de lei que trata justamente da atualização dessa norma que vigorou por tanto tempo no país. É uma articulação capitaneada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e também pelo autor desse projeto, que é o senador Rodrigo Pacheco. Carol, a nossa tarde anterior estava falando de, esse ano só orçamento ainda, segundo o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas talvez dê tempo, então, de uma resposta, digamos assim, ao Supremo Tribunal Federal por meio desse projeto de lei do Pacheco. Esse projeto não é novo, foi apresentado em 2023, está lá na CCJ, mas estava parado porque não teve acordo. O relator na CCJ, olha que coisa, é o senador Everton Rocha, que é o mesmo relator da indicação do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Então, vai ter mais essa missão de construir, portanto, o entendimento entre os parlamentares para que eles possam avançar ainda neste ano. É essa a determinação que está vindo do comando do Senado Federal para já dar uma resposta também em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, é um projeto de lei, Carol, bastante complexo, bastante extenso. Eu estava passando o olho aqui, são 66 páginas que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, traz, mas que na prática é para atualizar a lei. É para, por exemplo, isso é muito importante, criar um prazo de 30 dias para que se tome uma decisão quando a Câmara, por exemplo, recebe mais um pedido de impeachment contra um presidente da República. A gente fala dos pedidos que chegam contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre presidentes da República é do outro lado, lá na Câmara dos Deputados. Mas o cenário é o mesmo, você fica com isso tudo cozinhando em banho-maria. Você não toma uma decisão nem de arquivar, nem de dar sequência, a abertura a esses pedidos. Então, a coisa fica meio sem desfecho, né? Até que não tem como não lembrar do contexto do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que você tinha esses pedidos lá na gaveta do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sem dar